Xi Jinping conseguiu manter o seu título de líder supremo da China após o importante evento a portas fechadas que aconteceu na semana passada, com os principais líderes do partido. Mas analistas que conversaram com a Epoch Times afirmam que Xi Jinping não é mais o todo-poderoso do país. E apesar de as mídias que são controladas pelo regime chinês continuarem propagando uma imagem de normalidade, como se a unidade do partido não tivesse sido quebrada, os sinais de que a discórdia se instaurou, pelo menos temporariamente, no Estado chinês, continuam a aparecer. A questão aqui é a seguinte: a reunião do regime, que aconteceu entre os dias 20 e 23, a chamada quarta sessão plenária, onde mais de 300 membros do Comitê Central do regime geralmente se reúnem, teve mais intrigas do que o normal este ano. Isso inclui, por exemplo, expurgos militares em massa, o afastamento de aliados de Xi Jinping, ausências inexplicáveis e uma mudança nas prioridades políticas habituais do partido. Steven Mosher, que é um pesquisador e também autor do livro O Valentão da Ásia, Porque o Sonho da China é a Nova Ameaça à Ordem Mundial, disse o seguinte sobre essa situação para as edições em inglês e também em chinês da Epoch Times. Acho que seus dias estão contados. Ele será aposentado ou simplesmente marginalizado, de uma forma ou de outra. Se você ainda não me conhece, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. O Epoch Times é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida no vídeo. No dia 23 de outubro, o Partido Comunista Chinês concluiu a quarta sessão plenária do 20º Comitê Central. Desde então, os analistas estão alertando sobre a instabilidade no exército chinês. Um dos pontos destacados por eles foi o número incomum de altos oficiais do partido que não compareceram a essa importante reunião, em especial líderes militares de alto escalão. Isso foi encarado pelos especialistas como um dos sinais de enfraquecimento do poder de Xi Jinping. Para termos uma ideia, estimativas apontam que essa reunião teve o número mais baixo de participantes nos últimos 50 anos. De acordo com os números oficiais, 168 dos 205 membros oficiais do Comitê Central, que é um dos principais órgãos de organização do partido, participaram dessa reunião, o que significa que 36 membros estavam ausentes, isso sem contar um membro do partido que não compareceu porque tinha morrido há poucos dias. Além disso, dos 171 membros suplentes do Comitê Central, 24 não compareceram à reunião. Ou seja, isso significa que, ao total, 60 membros não participaram da reunião, o que é quase 16% de todos os membros do Comitê Central. Várias mídias que fizeram a comparação dos números de membros presentes em diferentes reuniões revelaram que essa taxa de participação foi a mais baixa desde que Xi Jinping assumiu o poder em 2012. Os números de militares ausentes chamaram mais atenção ainda dos analistas. O jornalista sênior e comentarista de assuntos atuais da China, Tan Qin, que é radicado atualmente nos Estados Unidos, disse o seguinte em seu podcast: que dos 42 membros do Exército do Comitê Central, 27 deles estavam ausentes, incluindo 22 com o posto de general, o que representa uma taxa de ausência de aproximadamente 64%. Embora 9 dos líderes militares tenham sido oficialmente demitidos do partido antes deste evento, coisa que a gente vai ver mais pra frente aqui no episódio, os outros 14 oficiais que estavam ausentes não foram vistos em público, nem mencionados na mídia estatal. Isso de acordo com Tang. Agora, para além da ausência desses generais, durante essa sessão plenária, onde foi discutido a reorganização de membros do partido, 7 oficiais deveriam ser promovidos, mas eles foram simplesmente ignorados. Uma medida rara no protocolo do partido, que pode sinalizar a queda política desses oficiais. Mas o ponto central aqui é que entre esses oficiais que foram simplesmente ignorados, estavam aliados de longa data do líder chinês Xi Jinping nas Forças Armadas. Tudo isso aconteceu pouco depois do anúncio de uma das maiores reestruturações que o regime fez no setor militar nas últimas décadas. 4 dias antes da sessão plenária do partido, o Departamento de Defesa da China anunciou que 9 militares de alto escalão que estavam ligados diretamente a Xi Jinping estavam sendo expulsos tanto do partido como também de seus cargos no setor militar.
Todos os 9 eram líderes militares que Xi Jinping havia promovido pessoalmente, e vários deles haviam começado a sua carreira em uma antiga unidade militar na província de Fujian, que fica ali na fronteira com Taiwan. Essa unidade é conhecida como a 31ª Divisão do Exército, e foi onde justamente Xi Jinping trabalhou por 17 anos no início da sua carreira política. Essa unidade militar se tornou tão intimamente associada a Xi Jinping que alguns analistas chegaram até mesmo a se referir a ela como o exército da família de Xi. Entre esses militares expulsos está He Weidong, um dos 2 vice-presidentes da Comissão Militar Central, que é um órgão do Partido Comunista Chinês que controla as forças armadas do país. Além do seu alto cargo no setor militar, He era uma pessoa de destaque por conta da sua proximidade com Xi Jinping, sendo que muitos consideravam ele como o oficial número 1 de Xi. O regime já anunciou quem vai substituir He na liderança militar, e vai ser Jiang Zemin, só que acontece que ele não é uma pessoa próxima de Xi Jinping. Além disso, muito embora Jiang Zemin tenha sido nomeado como vice-presidente da Comissão Militar Central, ele não foi colocado como membro do Politburo, que é o segundo órgão decisório mais importante do partido. Só que isso é algo incomum e causou espanto entre os analistas. Quem comentou sobre isso foi o comentarista político taiwanês Hun Yaonan. Ele disse o seguinte em uma matéria para o jornal New Talk de Taiwan. Todos os 9 generais expurgados foram escolhidos a dedo pelo próprio Xi. Isso não é mais uma campanha anticorrupção, é o poder devorando a si mesmo. Agora, sobre os expurgos, isso é uma coisa que não começou agora. Desde que Xi Jinping assumiu o poder do Partido Comunista Chinês em 2012, ele realizou várias campanhas anticorrupção, em que o objetivo final era, na realidade, retirar do partido e do setor militar as pessoas que não estavam alinhadas com seu governo, ou podiam até mesmo estar alinhadas com seus adversários. E no lugar dessas pessoas, Xi então colocaria seus aliados fiéis. Mas o que chama atenção aqui nesses expurgos que estão acontecendo agora é que justamente todos esses aliados que Xi Jinping se esforçou ao longo dos últimos anos para colocar do poder são as pessoas que estão sendo expulsas do partido. Steven Mosher, o pesquisador que eu citei no início do vídeo, disse o seguinte: não faz sentido para o próprio Xi Jinping, que conta apenas com o apoio da sua facção, começar a remover membros dessa facção. Além disso, Yan Bin, que é um analista de assuntos internos da China, escreveu um artigo para o Epoch Times em chinês, afirmando que a queda de 9 generais no mesmo dia prova que a campanha anticorrupção de Xi Jinping dentro das Forças Armadas, que durou anos, agora simplesmente fracassou. Segundo ele, abro aspas, nenhum presidente da Comissão Militar Central exerceu autoridade tão absoluta e demonstrou tanta incompetência na governança militar como Xi Jinping. Nunca antes os comandantes sêniores elogiaram o líder do partido enquanto secretamente o desafiavam a tal ponto. Nem as Forças Armadas jamais mergulharam em uma luta interna tão sangrenta. Isso revela de forma gritante a profunda decadência do sistema totalitário do Partido Comunista Chinês. Fecho aspas. O comentarista de assuntos políticos, Jason Ma, que falou com a NTD, que é a mídia irmã da Epoch Times ali nos Estados Unidos, também achou difícil justificar essas medidas. Ele deu destaque para a retirada do poder de um dos protegidos de Xi Jinping durante esse novo expurgo, que é o almirante Miao Hua. Miao era responsável por garantir que as Forças Armadas fossem ideologicamente alinhadas a Xi Jinping. Além disso, ele teve um longo mandato no 31º Grupo do Exército, aquele grupo militar que é conhecido pelas ligações com Xi Jinping, e atuou lá justamente no mesmo período que Xi. Essa conexão entre os dois é apontada por muitas pessoas como um dos motivos que fez com que Miao Hua ascendesse rapidamente no partido. Agora, tanto Miao quanto He Weidong eram membros da Comissão Militar Central, que é aquele órgão do Partido Comunista Chinês que controla as Forças Armadas. E nos últimos anos, esse órgão ele era composto por 7 membros, que incluía Xi Jinping, que é o líder do órgão, 2 vice-presidentes e também mais 4 membros. No entanto, com toda essa reorganização, ficaram apenas 4 membros, isso se contarmos Xi Jinping, e nenhum desses outros 3 membros são considerados aliados de Xi. Jason Ma também disse o seguinte sobre isso. Nenhum líder pode exercer autoridade sem pessoas que respondam às suas ordens pessoais, e Miao era justamente um antigo subordinado que cumpria as ordens de Xi nas Forças Armadas. Agora, tudo isso não significa que Xi tenha perdido totalmente o seu poder dentro do partido.
mas o que indica é que ele perdeu o controle que tinha no setor militar. E vale destacar aqui, o setor mais importante para se deter o controle no sistema do regime chinês é justamente o setor militar. Agora, se a autoridade de Xi está enfraquecendo, quem parece estar se beneficiando deste momento é o general Jian Youxia, que é o outro vice-presidente da Comissão Militar Central. No passado, Jian já foi um grande aliado de Xi Jinping, e os pais de Xi e Jian chegaram até mesmo a lutar juntos durante a Guerra Civil Chinesa. Além disso, os filhos dele se conhecem desde a infância. Mas fontes internas dizem que Xi e Ma começaram a divergir em várias questões políticas importantes nos últimos anos, particularmente no que diz respeito aos planos para invadir Taiwan. Anexar a ilha de Taiwan tem sido um objetivo de longa data do regime chinês, e Xi Jinping, em um discurso de Ano Novo, chegou até mesmo a afirmar que a reunificação de Taiwan era uma tendência histórica e que ninguém poderia impedir. Agora, informantes que têm contato com altos funcionários das Forças Armadas Chinesas afirmaram ao Epoch Times em chinês e também ao Epoch Times americano que Jian tem uma opinião diferente de Xi Jinping sobre isso. De acordo com esses informantes, em várias reuniões internas, Jian Youxia teria se oposto à invasão de Taiwan, afirmando que isso seria muito arriscado, porque essa invasão poderia fazer com que as Forças Armadas dos Estados Unidos e seus aliados se envolvessem diretamente no conflito. E isso faria com que a China entrasse em uma guerra que custaria muito caro e que o regime chinês muito dificilmente poderia bancar, deixando assim o país no caos. De acordo com fontes que falaram com a Epoch Times sob condição de anonimato, Xi Jinping considera que essa oposição de Jian Youxia seria algo que estaria minando a sua moral no setor militar. Por conta disso, em 2023, Xi Jinping teria ordenado uma investigação sobre os setores militares que são liderados por Jian Youxia. De acordo ainda com essas fontes que falaram com a Epoch Times, Jian teria revidado essa investigação de Xi Jinping, fazendo uma reorganização de membros do setor militar e investigando aliados de Xi, como por exemplo Miao Hua e o general He Weidong, dois dos generais mais próximos de Xi que foram retirados do partido em meio a esses expurgos recentes. Agora, um ponto relevante aqui é que essa questão da retirada de He Weidong do poder, que era o outro vice-presidente da Comissão Militar Central, se relaciona diretamente com essa questão de uma possível invasão da ilha de Taiwan. Isso porque ele era a pessoa designada por Xi Jinping de cuidar dos planos para a invasão da ilha. De acordo ainda com uma avaliação do Pentágono, He Weidong teria desempenhado um papel fundamental no planejamento daqueles exercícios de tiro real que o regime chinês realizou em torno de Taiwan. Isso depois que a então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a ilha em agosto de 2022. Isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir eu quero saber a sua opinião. O que você acha de toda essa reorganização que está acontecendo ali dentro do Partido Comunista Chinês? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e lembre-se de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.